Bonjour, eu sou o Júnior, o costureiro nerd. Obviamente vai ter muitos comentários em cima e eu tô curioso, né, pra ver. Meu Deus. Ó, eu já voltei aqui exatamente no momento que a gente parou. Vamos continuar aqui. Lembrando, hein, eu nunca vi esse vídeo, eu vi só a parte que saiu aí no canal, então tudo aqui pra mim é novidade. Vamos nessa. Que pode ser um acaso, então só porque parou a bala uma vez não significa que é a prova de balas. Eu concordo e eu já vou abaixar o volume aqui, que eu percebi que dá pra comentar em cima também enquanto o vídeo rola se o volume estiver mais baixo. Enfim, vamos fazendo os testes aí e ver o que sai melhor. Acho que eu baixei demais. Isso é muito profundo dentro de mim. Aí está a bala, isso Então, ó. Será que eu consigo voltar exatamente naquela parte? Aqui, ó. Ele falou que isso aqui é muito profundo dentro dele. Eu espero que agora não trave mais. Cara, levando em consideração que isso daqui era pra ser a pele da pessoa, né? Aqui pelos testes, fica uns machucado pesado, né? Por mais que você não fique com a bala alojada no corpo, olha isso aqui, mano, a profundidade desse treco. Você tá maluco? Uma hora eu consigo, aí. Isso é muito profundo dentro de mim. Com certeza. Aí está a bala, isso a impediu. Quanto mais achatada a bala, melhor é a blindagem. Porque como vocês podem ver, esta está menos achatada e quase passou. Este é o meu material favorito. A bala nunca passa pela camada frontal. 60, passou. 39, passou. 43, isso, passou. Interessante. Essa falhou. Foi na costura. Eu não gosto dessas probabilidades. 58 ainda passou. E sim, o acolchoado falhou. Portanto, estou confiante de que a falha total em 16 camadas e a 17ª está forçando. Caraca, 16, 17 camadas. Meu Deus, tá falhando com isso tudo de camada. Isso que, se vocês verem o outro vídeo, ou se vocês lembraram do que eu falei lá, eu tinha chutado de 5 a 6 camadas, já era o suficiente. Pelo visto não vai ser não, hein. 65 passou, 44 passou. Mas todos os materiais brancos têm uma enorme deformação de backspace. Se mantivéssemos isso super esticado de alguma forma, a bala provavelmente atravessaria. A energia está sendo absorvida. Então, isso daqui era uma parada que eu falei lá no outro vídeo, e ficou mal explicado da minha parte, inclusive, que eu falei que eles precisavam de um pedaço maior dos tecidos de Kevlar e esticar mais, né? Só que isso daí foi uma coisa que eu não expliquei, tá? O Kevlar, ele tem que ser esticado na hora de ser feito ali dentro da parada. O tecido Kevlar, principalmente, que ele é feito para ser resistente a várias coisas, ele precisa ter uma flexibilidade, ele precisa ser um pouquinho maleável, então ele não pode ser 100% esticado, porque senão dá essa falha que o cara acabou de falar. Se ele ficar muito esticado, a bala passa facilmente. Então por isso que precisa ter esses outros compostos quando se faz um colete à prova de balas. À medida que entra na espuma, então está diminuindo a velocidade. E é por isso que para a bala. Se eu usar isso com um cordão no pescoço e você atirar em mim, estou morto. Exato. Passou. Passou. Percebemos que nosso método de teste é falho. Porque isso não é passar. Mais uma vez, os dados que coletamos não foram muito úteis. Cara, olha isso, mano. Você acha mesmo que colocar isso daqui como parte de uma roupa à prova de balas, tudo certo, você não vai ficar com uma bala dentro do seu corpo. Mas você vai ficar esburacado, hein, amigão? Caramba, hein? Você vai fazer um belo de um cosplay de Bob Esponja. A parada aqui é gigantesca. Estamos recebendo passes de amostras que provavelmente deveriam ter falhado. Precisávamos de um análogo humano melhor que a espuma rosa. Decidimos usar argila à base de óleo, o que o padrão NJ realmente recomenda. O uso da argila também nos permitirá medir com precisão a deformação da face traseira, ou a profundidade em que a bala é parada. Mano do céu, olha isso aqui. Caraca. Que interessante. Ó, toda essa parte aqui eu já não conhecia, tá, pessoal? Eu sou bem mais focado na parte de roupas mesmo. Então, todo esse teste aqui balístico, com armas e tudo mais, aqui, esses testes aqui é 100% novo pra mim. Eu acho que eu nem tenho muito o que comentar. Mas, enfim, tô achando muito interessante, hein? Caraca,
Que legal. A deformação da face posterior é a razão pela qual você ainda pode quebrar costelas, mesmo quando está usando um colete à prova de balas. Exato. Voltamos do intervalo e obtivemos nossos dados para o teste monolítico. É hora de começar a testar os compósitos. Aprendemos muito com essas amostras, mas a parte complicada é vestir o terno. Como vamos criar o compósito resistente a balas definitivo? Para obter mais proteção, você precisa de armadura de placas. Isso é o que pode parar os disparos de fuzil. Depois de cair para o nível 3A, agora estamos em armaduras leves. Isso é do que a maioria dos coletes é feita, mas como você pode ver, ainda é bem grosso e provavelmente não vai caber em um terno de corte fino. Então, vamos ter que olhar para o... De forma alguma tudo isso daqui cabe num terno de traje fino. Vai ficar igual ao que eu falei lá do outro vídeo. Vai ficar parecendo uma armadura da Homem de Ferro. Então eu tô muito curioso pra saber que tipo de esquema, qual estratégia eles vão usar pra transformar tipo assim, não é um terno qualquer, é um traje fino. Um traje fino, pessoal, ele é reconhecido dentro da alta costura justamente pela elegância, pela dificuldade, pela... É o suprassumo, tá, pessoal? É o ápice do que dá pra fazer na alta costura, é um terno desses, sabe? É usar o máximo da habilidade do alfaiate pra trazer essa peça, sabe? Então, é que nem eu falei no meu vídeo mais recente, que eu lancei esses dias sobre dicas, que eu tava vendo uma aula de alfaiataria e o professor falou: vocês têm que ser bom o suficiente pra fazer uma peça que vocês consigam vestir ela até do avesso. E ela ser boa ainda. Então, assim, a alfaiataria é o que mexe com peças extremamente bem trabalhadas. Por isso que é a alta costura. É o topo do negócio. Nível 2 e abaixo. Essas amostras de nível 2 são recomendadas pelo fabricante e são bastante finas. O próximo passo é pegar essas amostras de material e fazer compósitos. Basicamente, nosso objetivo é chegar em algum lugar entre nossos mínimos possíveis e o nível 2, mantendo-o flexível, leve e capaz de caber dentro do terno. Vamos começar a fazer Calma aí, deixa eu ver se eu consigo voltar. os possíveis e o nível 2, mantendo-o flexível, leve e capaz de caber dentro do terno. Olha que interessante esse esquema aqui do terno. Que legal. Ó, pessoal, esse primeiro projeto aqui que tá parado aqui, que vocês estão vendo, é basicamente o corte, a costura básica aqui modelado, tá? Então isso daqui é um teste de modelação. Isso daqui é muito interessante. Eu estudei já essa parte, mas dentro da costura, tá? Não dentro da alfaiataria, nem perto da alta costura. Então eu consigo bater o olho, entender o que está acontecendo e claramente não consigo pegar todos os detalhes, porque isso daqui já entra em coisas de... precisa ter um estudo mais aprofundado dentro da área de alfaiataria, dentro da área da moda, para entender 100% dessa peça aqui. Mas é muito interessante bater um olho aqui e ver meio que esse esboço, esse esqueleto de um terno, sabe? Esse nível que ele tá aqui. Interessante. Vamos começar a fazer alguns compósitos. Nossa, isso daqui vai dar um trabalho, hein? Meu Deus. A camada frontal vai parar a bala e a camada traseira vai ajudar a reduzir a deformação da face traseira. Legal. Então, mas a parada que eu paro pra pensar aqui agora é quão eficiente isso vai ser. Será que parar uma bala é o plano deles? Será que não vai machucar muito ainda se testarem numa pessoa? Eu espero que eles não testem isso daqui em ninguém. Usar um manequim, continua na argila, alguma coisa assim. Eu espero que até o final ninguém vista esse terno. Me disseram que fazer armaduras é quase tanto uma arte quanto uma ciência. Então, acho que não preciso disso. Eu só vou tentar fazer com que pareça o mais legal possível. Interessante, interessante. Quando fomos para o campo de tiro, um material em particular se destacou para mim, e esse foi o tecido Kevlar. Na verdade, parou a bala na primeira camada. Ainda mais legal, deixou o padrão do tecido na bala. Então, Mano, olha a insanidade desse tecido, cara. Eu estudei bastante Kevlar, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo, literalmente, o tecido Kevlar, ele tem uma resistência, claro, depende dos testes que você vai fazer, mas ele consegue sim chegar a ser superior a alguns pedaços de aço em algumas funções. Então, isso daqui é uma das provas, sabe? Ele consegue deixar o padrão do tecido numa bala. Cara, que insano. vamos tentar fazer algumas amostras com esta e como a camada superior. Qual deles será melhor? Eu não faço ideia.
Para definir a linha base para nosso novo método de teste, estamos usando um colete de nível 3A, que desmontamos e colocamos em cima da argila. Então, vamos ver como funciona. Mano, olha o tamanho das armas que esse cara vai testar, velho. Isso porque começou sendo uma arminha. Então, deveria ter parado as balas e parece que parou. Nota-se uma mira maior. Está muito perto da madeira. Parece uma deformação da face traseira de talvez 10, 15 milímetros. Um sucesso é 44 milímetros ou menos. Esta quase parece que passou, mas não vejo nenhuma bala ali. Olha o esburacado. Eu diria que é um teste bem sucedido. Então, quando realmente medirmos a deformação da face traseira, você terá que escolher um ponto de referência, porque veja o quanto ele se projeta. Mas parou todas. Pode até estar abaixo de 44 milímetros. Meu Deus. Bem, espero que isso tenha parado a bala, pois nosso teste anterior parou. É como se houvesse um problema com o nosso teste anterior. Mais uma vez, 25% de sucesso. Passou da última vez com 2 tiros? Bem, 25% da taxa de sucesso. 2 tiros. Matemática? Não confere. Quero dizer, confere sim. Nós tivemos muita sorte da última vez. Aprendemos muito. Não parece tão ruim. Eu posso estar no limite do nível 2. Acontece que parar balas não é fácil. Quem teria imaginado? Minhas artes e ofícios. Acho que não aguentaram muito bem. Definitivamente também aprendemos que há muita variabilidade nas balas que estamos usando. Se elas forem embaladas com um pouco mais ou um pouco menos de pólvora, isso fará uma grande diferença. Sim. Há muita coisa envolvida na fabricação de armaduras à prova de balas. E estamos apenas arranhando a superfície. Enquanto continuamos coletando dados dos tiros, nosso alfaiate começará a fazer as calças. Não vamos fazer a prova de balas, mas estamos tornando-as resistentes à abrasão e a facas. Eu sabia. Ai, nossa, é muito estourado. Fizemos alguns testes rápidos com diferentes materiais e encontramos algo perfeito para proteger minhas pernas. Também me preparei para uma camisa personalizada na Jeff Alpauf Custom, onde estudamos fotos dos filmes para garantir que acertaríamos. Eles também mandaram fazer para nós esse incrível forro de seda Rex Smith. Muito elegante. Muito interessante. Portanto, essa é a 4ª ou 5ª vez que voltamos para atirar. E quase finalizamos nossos materiais à prova de balas. Só pra comentar aqui, já que passou toda essa parte, eu lembro que eu falei pra vocês que provavelmente eles não fariam as calças à prova de bala. Eu acho que isso passou ali no outro vídeo, não lembro se eu cortei essa parte ou não, mas eu acho que eu deixei sim. Eu acho que eu falei que só o colete e o paletó ali ia ser feito à prova de balas, provavelmente, porque senão ia ficar muito peso, tá, pessoal? Eu acho que muitos de vocês perceberam ali as partes que aparece o alfaiate, que ali tá ali passando, fazendo círculos em volta de onde as balas foram feitas, e muitas pessoas podem não entender. Eu demorei um pouco para captar também o que estava acontecendo ali, mas a gente, quando estuda tecido, a gente tem que entender sobre a área de... Nossa, como que eu explico essa parte? Uma área de impacto. Por exemplo, vamos supor que você tá andando com a sua roupa normal, você enrosca a manga em algum lugar, dá aquela puxada em uma linha específica e começa a descosturar. Então, quando você leva para um costureiro ou uma costureira lá para consertar essa manga, a gente tem que prestar atenção na trama do tecido. Lembra que eu já expliquei isso no vídeo sobre tecidos em específico? Então, a gente tem que entender toda a trama do tecido para entender aonde foi que aconteceu aquele problema, ver se não abalou toda a estrutura daquele tecido para conseguir fazer um ajuste ali, um reparo que realmente ajude, sabe? Para que não torne aquele problema ainda maior, ou também que trave, sabe? Que realmente solucione aquele problema. Então, muito interessante ver. Eu tenho quase certeza que não é 100% isso que eu falei, mas dentro da área que eu atuo, é basicamente para isso que eu sempre vi as pessoas prestando atenção nisso. E também porque aqui é um caso bem específico, né? É uma mistura de um terno com materiais à prova de bala. Então, eu tenho quase certeza que eu, em específico, não tenho tanto conhecimento para passar para vocês. Como eu falei lá no primeiro react, eu tô aqui muito mais para aprender também do que, de fato, passar alguma coisa. Agora tivemos que fazer algumas concessões e decidimos fazer o paletó um pouco mais fino e provavelmente não vai parar a Vector. Caraca. Então trouxemos novas amostras e vamos testar apenas contra a pistola, para ter certeza de que o Blazer pode parar uma pistola e o colete pode parar a submetralhadora. Interessante.
Isso é o que eu gosto de ver. Nada bom. Uma passou. Então, há variabilidade nas balas. Você pode estar confiante em meus resultados, mas a realidade é que você acabou de fazer 4 rodadas que talvez tivessem um pouco menos de pólvora. Alguns perfeitos. Quase do lado de fora do material ainda. Tenha fé, nós podemos fazer isso. Só queremos... Calma, deixa eu voltar. Uns perfeitos. Quase do lado de fora do material ainda. Tenha fé, nós podemos fazer isso. Ó, essa parada aqui é justamente pra entender o impacto da parada, e muito provavelmente também para fazer toda aquela trama que eu falei para vocês, de colocar um tecido padrão ali na vertical, outro na horizontal, diagonal, e montando essa esquematização de camadas para cada camada ali servir o propósito, né? Conseguir absorver todas as melhores qualidades de cada tecido, de cada conjunto ali, e fortalecer ao máximo possível com o menor número de camadas, né, para ter essa flexibilidade. Ó, eu tô muito curioso para ver o que esse alfaiate vai fazer aí, porque, mano, é a mistura máxima, sabe, entre praticidade e ternura. Então, eu tô muito curioso com esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ter umas 2, 3 partes. Só queremos que o terno tenha uma boa aparência e não pareça um suéter. Parece que estamos um pouco otimistas com nossos layouts para o paletó. Nós meio que optamos pelo lado mais leve dos compósitos. E até mesmo usando a P226 não conseguimos obter uma taxa de sucesso de 100%. Significa que teremos que refinar um pouco essas amostras e voltar novamente. Mas trouxemos mais amostras para o colete e voltaremos a Vector, para ver se conseguimos um colete que pode parar uma metralhadora. Fácil, certo? É Cara, apenas isso é uma muito submetralhadora. Absurdo. Porque assim, é uma loucura. Este é o único que me preocupa um pouco. Sim, parabéns. Olha o impacto. Você só quebrou uma costela. É, ó, é muito impacto, mesmo que pare uma bala. Essas 2 próximas amostras são muito especiais. Elas são idênticas em termos de empilhamento de material, mas um deles foi impregnado com o fluido espessante puro, que a Thought Emporium fez para nós. Caraca. Hipoteticamente, o fluido de espessamento puro deve reduzir a deformação da face posterior. Portanto, o uso de fluidos de espessamento absoluto em coletes corporais macios ainda está em pesquisa. Então, isso é realmente inovador. Mano, então, espero que funcione. As balas que você... Eu não sei se eu entendi direito e eu não sei se eu vou explicar direito, mas aquilo ali é auge, sabe? Aquilo ali vai trazer uma praticidade imensa pro tecido que eles estão fazendo, justamente para reduzir esses impactos. Então, se der certo o teste ali que eles estão fazendo com esse fluido, a chance deles de conseguir concluir esse projeto aqui subiu muito de nível, tá, pessoal? Tenho certeza que se aquele fluido der certo, vamos supor que tivesse 50% de chance do terno finalizado dar certo. Agora subiu para 60, 65 com toda certeza. Se der certo, né? Porque, cara, se eu entendi bem a proposta daquele fluido, ele vai maximizar as habilidades do tecido, dos compósitos que eles vão montar, e também, obviamente, subindo as qualidades, diminui os defeitos, né? Então, todos os defeitos que poderiam ter ali, vai tapando esses buracos e potencializando as habilidades. Pode comprar na prateleira, não são as mais precisas. Tínhamos algumas balas personalizadas feitas pelo meu amigo, com 4,5 gramas de pólvora compacta. Então, hipoteticamente, essas balas devem ter quase o mesmo impacto. O que significa que seremos capazes de dizer se esta amostra ou a próxima com fluido de espessamento puro é melhor. Legal, então eles estão Uau, potencializando. olhe para aquele cara. Essa foi um pouco profunda demais para o conforto. Caraca. Tudo bem, hora de ver o que aconteceu. Okay. Acho que provavelmente será muito parecido com o último que atiramos. Nossa, que loucura. Isso realmente parece muito profundo. Mano, ao longo de todos esses testes, percebemos o quanto é necessário para o desenvolvimento de armadura balística. Infelizmente, nossos resultados usando fluido de espessamento simples de nanopartículas foram bastante inconclusivos. Para fazer isso direito, provavelmente poderíamos passar um ano inteiro apenas refinando essas amostras. Caraca. Você deve, no entanto, conferir o vídeo da Thought Emporium para saber mais sobre eles e como ele pode funcionar. Mas temos boas notícias. Durante o teste, confirmamos nosso composto de material final para o colete, todas com 16 camadas com menos de 3,4 milímetros de espessura. Tão legal! Nosso especialista vai começar no colete. Cara, essas informações aqui pra muita gente pode ter passado batido, mas eles conseguiram 16 camadas com, assim,
uma espessura muito baixa, tá? Então aqui eles conseguiram fazer uma parada muito legal. Eu tenho certeza que, muito provavelmente, pessoal, eu vou ter que fazer outro vídeo ainda, mas é interessante ver tudo isso daqui, porque eles realmente estão indo para um caminho de sucesso. Enquanto voltamos ao campo de tiro para finalizar o material do paletó. Esta é a nossa 5ª vez de volta ao estande, e temos nossas amostras finais, e a esperança hoje é que nenhuma bala passe, e possamos começar a fazer o terno. Legal. Nossa, não tem uma cabine, né? Os caras tá tudo Uma ali atravessou. na Você realmente frente. vê como a dínamo realmente atravessa o Kevlar, Olha como se ele isso. fosse um lenço. Que loucura. ...107. Amostra 109 passou. Olhe para isso. Acho que a minha maior preocupação é quando terminarmos o terno. Vamos querer atirar e se uma única bala passar, nós perdemos. Então, isso que é 110, 112... Cara, não é possível que quebrou a luz. Cara, nossa, eu ia falar sobre isso agora. Não é possível que os caras estão atirando num lugar... Eu tô com isso desde o outro vídeo. Não é possível que eles estão atirando num lugar que não tem uma cabine, uma proteção, um vidro. Sei lá, mano. Querer atirar e se uma Isso tá me única bala agoniando passar, há nós tempos já. perdemos. 110, Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu acho que ele 112... acertou a luz. Caraca, ele acertou a luz. O que aconteceu? Então, com base no replay daquela Colchete? filmagem, a primeira bala se alojou no material à prova de balas. E então, quando acertei o material pela segunda vez, Jogou a bala a- quicou direto na lâmpada fluorescente acima da minha cabeça. Meu Deus, cara. Você tá maluco. Cocheteou a parada. Nunca pensei que diria isso, mas estou ficando cansado de ir para o campo de tiro. Decidimos fabricar um terno do John Wick leve, mas durável à prova de balas. E demorou muito mais que o esperado. Mas acho lógico. que determinamos nosso material vencedor. Olha A isso. jaqueta tem cerca de 20 camadas de um Kevlar especial, com cada segunda camada cortada em um ângulo de 45 graus. E Aqui eles já até explicaram a angulação da parada. Então, realmente, aquilo que eu falei estava certo, tá, pessoal? Eles usaram, de fato, cada camada numa angulação diferente para fazer aquela malha que eu falei antes. Então, vai estar na vertical, outro na diagonal, horizontal, e assim vai indo para extrair o melhor de cada camada. isso significa que podemos finalmente começar a montar o terno completo. Que Mas legal. primeiro, um rápido agradecimento à Urban Tactical por nos deixar usar o campo de tiro, Thought Emporium, ao meu amigo por nos ajudar na fase de testes. Se você quiser ajudar e apoiar e possuir um pedaço da história do Hacksmith, confira hacksmith.store. Temos vários souvenirs deste projeto, incluindo uma amostra do material usado no colete, com uma bala esmagada e uma moeda continental. Confira. Falando nisso, vocês perceberam o tanto de parceria e o tanto de tempo que levou pra fazer esse vídeo? Tipo assim, se eu não me engano, lá no comecinho, que tá lá no outro vídeo, eles disseram que passaram cerca de 1 ano pra fazer isso daqui. Então, tipo assim, eu ainda acho que foi pouco tempo, tá, pessoal? Levando em consideração o que eles estão fazendo, um terno à prova de balas, 1 ano é muito pouco. Ainda mais tendo um alfaiate aqui, tendo um campo de treino, tendo um parceiro ali que enviou Kevlar pra eles, tendo ali o outro que fez um fluido pra ajudar a parada, mesmo com todas essas ajudas de ponta, né, que eu imagino que sejam pessoas muito bem estruturadas na área que elas estão, 1 ano ainda assim é muito pouco. Eu chutaria que um projeto desse com 2, 3 anos ficaria bem melhor, assim, teria um acabamento absurdo. Resultados mais incríveis também. Em hacksmith.store. Aqui temos um paletó, quase. Nesse estado, tudo sobre Legal. ele pode ser mudado. E isso é importante para mim, porque não sei como os painéis à prova de balas e a lã vão funcionar juntos. Temos as mangas marcadas. Temos uma gola marcada. Toda essa costura branca é temporária e será removida Alinhado. eventualmente. E adicionamos muito espaço nas margens de costura, para garantir que qualquer ajuste possa ser feito. Isso daqui é muito interessante, porque assim, a parada aqui, pessoal, é conseguir combinar os materiais, né? Então, lembrem aí que eu tenho um vídeo específico sobre tecidos, e isso daqui realmente bota em prática tudo aquilo que eu estudei, porque que nem falou aqui, tem lã e tem esse material balístico. Como que vai ser essa parada? Porque tiro vai ter impacto, vai ter velocidade, vai ter calor. Será que não vai atrapalhar
a parte estética, quer dizer, claramente vai abalar a parte estética, mas assim, abalando a parte estética pode causar problemas para a parte balística. Então, assim, tudo isso daqui está sendo levado em consideração. E isso aqui é absurdo. Quando o colocarmos no James, esta é uma maquete de espuma dos painéis resistentes a balas. Que legal. Agora, no terno real, isso vai ficar entre o tecido e o forro, mas o que este vai fazer é ficar embaixo da minha maquete e simular a espessura do painel, para que possamos obter realmente um bom ajuste no James. Então, essas são as suas calças. Estarei usando chapéu e cueca. Esta é a sua camisa. Alfinetes de grafite. Mano, assim, pra vocês terem ideia do quão absurda essa ideia aqui. Simplesmente fazer um terno já é um trampo absurdo. Misturar isso com outros compósitos aqui pra criar uma peça à prova de balas, nem que fosse uma peça à prova de balas, o simples fato de ele trocar de tecido pra fazer um terno já ia ser uma baita dor de cabeça. Então, assim, se dentro da área da costura, só trocar um material, sei lá, um material, pega um material normal de um traje desses trajes finos, e troca pra a qualidade, só de trocar a qualidade já interfere muito na produção. Então, pra vocês terem ideia, uma troca mínima de um detalhezinho na peça já altera o tempo que ela vai demorar para fazer, todo o esquema, a matemática para desenvolver os moldes, para fazer o corte, para fazer a costura. Então, isso daqui, gente, é um conteúdo absurdo. Nossa, depois eu tenho que voltar lá agradecer o Capitão Kirk de novo, porque o cara amassou quando recomendou esse vídeo. Plata. Olha isso. Isso é um pouco de peso. É, então. E ainda assim tá bem... Tará! Parece com filme, né? Não parece volumoso. Eu esperava que parecesse muito mais volumoso. Eu ia falar isso agora. Eu achei que ele ia ficar meio Homem de Ferro, né, pessoal? Que nem eu tinha falado, porque fica muito volume. Pô, 16 camadas? E não é só 16 camadas. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui de novo. Eu gostaria de desenhar. Ó, é 16 camadas aqui, obviamente aqui do lado, aqui atrás... Dependendo do jeito do corte, eu não lembro agora como que é a modelagem do terno, mas... Enfim, tem frente, tem a parte da costa, tem todas essas paradas aí. Então, assim, é 16 camadas, falando por alto, né? Mas tem muita coisa aqui. É por isso que passei horas e horas agonizando sobre a estampa do vestido. Cara, o que me pega é esse alfaiate falar que ficou horas fazendo a parada. Tipo assim, é uma parada que você percebe o nível de profissionalismo quando o alfaiate fala, fiquei horas fazendo, esquemando essa parte. Porque, com certeza, se fosse eu, ou até mesmo alguns outros alfaiates dentro dessa área aqui com um pouquinho menos de conhecimento, cara, seria papo de dias, sabe? Semanas. Então aqui os caras realmente reuniram uma galera de peso pra trabalhar com eles. O terno é definitivamente um pouco mais grosso do que o do filme, mas obviamente o do filme não é nada real. Mas então. estou muito mais animado para ver essa coisa ser atingida com algumas balas. Tô E empolgado. espero que pare essas balas. Então, aprendemos muitas coisas boas com a adaptação. Vamos cortar na cintura para que James fique super bonito. E também precisamos fazer Olha isso. alguns ajustes, para que a lã e as camadas resistentes a balas combinem, Uou. para que Charles possa ajustá-las no software e obter esse Caraca, corte a laser, amigão. Corte a laser. A parada é zica. corte no cortador a laser. Temos as camadas resistentes a balas, Vocês perceberam que eu previ a parada, né? Eu falei do corte a laser antes de ser citada. O cara aqui tá afiado na percepção. todas costuradas juntas. Estou um pouco preocupado em como o Kevlar vai interagir com a lã. Isso ainda é uma preocupação. Então, é a minha preocupação também. Cara, pra vocês terem ideia, se um tiro pegar com muita força ali, muita pólvora, alguma coisa assim, que eu não entendo nada dessa parte balística de armas e tudo mais. Mas, cara, afetar a lã vai estragar muito, sabe? Isso daqui pode, pra vocês terem ideia, um tiro que pegar errado pode abalar a estrutura da peça, rasgar, sabe? Pode não fazer muito sentido pra vocês, mas o simples fato de abalar a estrutura de uma peça de roupa pode causar outros problemas futuros que são imperceptíveis. Então, sei lá, um tiro que pegar errado na parte torácica pode, sei lá, abalar a estrutura e abrir um rasgo na costa. Pra vocês terem ideia, sabe? Então, assim, é uma questão muito
Até porque tem a ver com impacto, né? E relacionado a impacto abre margem para outros problemas. Por causa da espessura, estou tendo que usar alguns métodos muito incomuns. Sim. Bem, eu quero que não haja rugas. Certo, quero que fique tão suave quanto está agora. Nossa, mas isso daqui vai ser um pau absurdo pra conseguir fazer, sabe? Porque esses materiais não conversam, sabe? Não é como o malinho e algodão, sabe? É quase como uma fibra de vidro com linho, sabe? Eu não sei se deu pra entender muito o parâmetro que eu tô falando aqui, mas é muito distante, é muito... Não sei nem como explicar isso, sabe, pessoal? Mas é realmente extremo difícil de produzir isso daqui. E ó, o vídeo tá muito grande, aqui na gravação tá com mais de 30 minutos, então por enquanto eu vou parar por aqui. Com certeza vai ter uma parte 3, porque eu tô muito empolgado, principalmente agora que entrou na parte da alfaiataria de fato. Eu tô vendo e compreendendo um pouco mais das paradas, então por enquanto vai ser só até essa parte. O meu cachorro tá latindo muito lá, eu acho que tem algum cliente aqui, então eu preciso parar por agora, ver o que tá acontecendo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui comigo. E, enfim, vou ver aí quão rápido eu consigo cortar esse vídeo aqui para soltar no canal. Em breve teremos a parte 3 aqui para finalizar e ver como ficou. Ó, agora a gente conseguiu ver 18 minutos, tá? Então esse react aqui não tá sendo parado por falha do meu celular. Consegui acertar bastante as coisas aqui. É só porque agora minha manhã tá corrida, preciso resolver muitas coisas aqui e tá ficando um arquivo muito grande para me editar depois. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo ponto.